E aí eu tinha que fazer tudo nesse sentido. Eu ensaiava um pouquinho de mulheres que tinham, um conjuntinho de mulheres. Eu falo conjuntinho porque era pouquinha gente. Não tinha ninguém para tocar, a gente cantava a capela. E as crianças, e eu dava aula para os adolescentes, eu era criança ainda. Mil e uma funções. Exatamente. Então, isso me ajudou a crescer. Uau. E não ser esquentadora de banco, ou ficar lá limpando banco, né? Mas eu realmente colocava a mão na mão, assim, todo mundo, e foi crescendo, porque daí as mulheres começaram a fazer um almoço aqui, um almoço ali, mais gente, a gente cantava, e evangelizar na praça, que hoje não tem muito, né? Com megafone mesmo e tal. E assim o Senhor foi acrescentando vidas e a gente vai estrosando. Então, eu amo isso e sempre me envolvi. E também meu chamado foi no culto da fogueira, lá no PV. Me fala Olha. mais sobre isso. Então, eu também comecei a frequentar o PV. Não no Palavra mesmo. da Vida. Era o mesmo. Não, no mesmo culto da fogueira. Ah, não. Fomos- Talvez sei. pudesse até ó. ser, porque a gente nem está... sabe. Imagina 300 jovens no sábado à É, noite, tudo 300 escuro, jovens. só fogueira acesa. Não dá para saber quem foi, sabe não quem foi sei. Mas você sabe tocado. qual foi o ano? Agora eu tô curioso. Qual foi o ano? Me ajuda aí. Meu ano- Eu tinha uns 15 anos. A gente é amigo desde os 14. A gente é a mesma idade. 5 dias. 15, gente? Sou 5 dias mais velho. 5 dias mais Não, velho. Então mas pode- provavelmente pode Não, ser. pode vocês ser, pode foram no ser, mesmo pode culto, ser. pensou? Pode ser. E aquele culto e aqueles louvores, eu lembro dos louvores falando sobre o chamado, o amor de Deus, tudo. Eu falei, gente, eu quero ir, não tem outra vida, vai. E o resto não é vida, é sobrevivência. Viver mesmo é servir a Cristo. E eu amo. E eu. Aquela coisa, né? O Senhor quebrantou o coração. E aí eu falei, ai, tá bom. Tal qual estou, eis-me, Senhor, né? Eis-me aqui e tô aqui. Por isso que eu tô aqui hoje com 61 anos, né? Começou lá atrás. Mas na época que você recebeu esse chamado, você não saberia que ia ser tão incrível servir ao Senhor assim. Não. Como que tem sido até hoje, assim? Claro, a gente vai entrar mais profundo depois, mas que você falou, não tem coisa melhor. Não Mas tem. na hora que você recebeu o chamado, você não tinha essa certeza. Não sabia qual era o propósito do Senhor para minha vida, o que Ele queria fazer, mas eu me dispus. Eu falei, estou aqui, Senhor. Mostra o que é, mostra. Aconteceram muitos percalços no caminho, né? Mas eu vi a boa mão do Senhor e sempre com alegria mesmo. Gente, é verdade. Você vê o Senhor. Por isso que eu estou feliz aqui, não paro de rir. Porque é muito bom, gente, ver os jovens e a gente estar junto e vivendo isso. Porque aqui na Terra, no céu eu vou voar. Mas aqui a gente vai caminhar. Então sempre foi com muita alegria mesmo de colocar a mão no arado sem olhar para trás. Olhar pra Ai, trás. que demais. Aproveitando já esse gancho, temos perguntas. Muito bom. A primeira, que se encaixa totalmente nesse assunto, é se vocês receberam palavras proféticas na adolescência sobre o que vocês estão vivendo hoje no ministério. Uau. Bom, eu posso dizer que eu não recebi palavras proféticas enquanto nessa época. Fiz parte de um ministério muito tradicional, muito de palavra, fui muito abençoado com estudo bíblico profundo, aprendi muito, devo muito àqueles irmãos que me ensinaram tanto, mas não era uma prática da igreja ter palavras proféticas, não era a doutrina daquela época. Então, eu vejo as coisas, eu olhando para trás, eu percebo como Deus falou coisas que eu não percebi naquela época, não fez nada assim, mas eu olhando para trás, eu posso perceber que Deus falou coisas, que Deus tocou na minha vida de algumas maneiras, que Ele me deu a oportunidade de conhecer pessoas, de ser abençoado por pessoas, de conhecer ministérios, né? Então, Deus fez muitas coisas. Então, a Palavra da Vida foi muito importante na minha vida, e a igreja que eu me converti, que é a Batista Regular do Itaim, que existe até hoje, foi minha primeira experiência de liderança. Então, Com quantos anos? de 16, 17, 18, até meus 20, acho que eu fiquei lá talvez até meus 20 anos, eu fiquei lá. E lá foi a minha primeira experiência mesmo de servir a Deus e liderar e fazer parte de uma equipe de liderança mesmo de jovens, bem jovens. Responda essa pergunta também? Responde, olha. Sobre a palavra É profética? para nós dois a pergunta. Igualmente, eu também era numa igreja maravilhosa, uma igreja batista onde aprendi muito a palavra de Deus e não tinha esse tipo de palavra profética, como o Haroldo falou, Haroldinho. Haroldinho. Mas a Bíblia é profética. Sim. E aí toda pregação, para mim, era uma palavra profética e toda vez que tinha um apelo de entrega ao serviço do Senhor, eu sempre... Eu me converti umas 1000 vezes, porque eu confessava Jesus, mas não que eu não tivesse... Mas eu queria sempre, eu quero confessar mais. Queria mais. E quando falava quem está aí à disposição, quem quer realmente servir ao Senhor, eu falava... E eu achava que eu ia meio para os índios, eu queria ir com o navio Logos, eu tentei ir... Enfim, era um ânimo, era muito animada, viu? Foi, então você Sempre foi. sempre teve essa facilidade, né?
De se De quê? comunicar. Eu tenho facilidade de... Oh, meu Deus, se não tiver. Não, mas de se comunicar, de pregar, isso sempre foi desde cedo? Desde cedo, desde cedo. Eu fazia isso quando eu era criança. Eu, até na escola, eu ia num parquinho, na zona rural, com a minha prima, Eunice, e eu era líder das crianças. E nas brincadeiras, e para falar de Jesus, eu subia numa pedra. Eu subia numa pedrinha, eu era pequena, e eu queria falar, e eu queria que todo mundo seguisse a Cristo, tipo, brincar no bom sentido de igreja, assim. Sim. Sim. Que eu subia na pedra, no bom sentido. Sempre, sempre eu tive essa... Quem nunca brincou de igrejinha em casa, né? Pregou no shampoo. Meu condicionador, Pegou pro shampoo. meu condicionador se convertia todo banho, quando eu era mais novo. Sempre. Amo. Mas é um treinamento, né? Eu acho isso muito legal. A igreja, ela é um espaço também, quando a gente tá desde pequeno, para se desenvolver. Eu vejo que pessoas que cresceram num ambiente cristão, numa igreja, elas têm mais facilidade de falar, até mesmo de verdade. apresentar trabalho na escola, Verdade. em entrevista. De ler em voz alta. Exatamente. Isso, eu posso falar mais uma coisinha? Peço a palavra. A noite é sua! Enquanto o pessoal aguentar, você pode falar. Não, vocês têm que me cortar. Gente, aqui me ajuda, gente. Senão fica falando um monte. Quem conhece páginas amarelas aqui? Lista telefônica. Vocês Sim, sabem. eu Não, tinha. Eles já viram isso no O museu. Laquete. No museu. E ninguém Não, tinha na minha casa. Tinha na minha casa. Quando eu tinha 2 anos, eu achei... Não, tinha na minha casa isso Então, aí. eu pegava a lista telefônica e eu pegava os endereços e escrevia cartas e cartas e cartas e cartas e cartas evangelizando. Nossa. Punho Uau. mesmo. Fazia um monte de envelope, aqueles envelopinhos que tinham verde e amarelo assim na coisinho. E era um jeito de eu evangelizar. Não tinha esses negócios de WhatsApp, então graças a Deus, né? Não, é bom. às Mas vezes você é bom, pode às usar o vezes é bom. WhatsApp. Você vai alcançar muito mais gente, pode ser. É, isso É é. Então verdade. tudo bem, vai. É. Café É um com jeito Fúvia diferente. começou lá. Tá vendo? Olha aí. A gente vai chegar aí. Vamos chegar lá. Vai chegar lá. Mas só pra dizer, então, eu queria que o mundo se convertesse. Quando eu vinha da Palavra da Vida, então, eu falava, tá tudo errado nesse mundo. Eu quero que todo mundo seja aos pés de Cristo e tal. E eu mandava cartas mesmo, eu ia pro correio e selava e mandava. Então, Mandava. era um jeito... Sabe o que eu acho interessante? Porque você falou de igreja, né? E muitas pessoas que hoje servem de uma maneira mais específica, que cumprem o seu chamado à vocação, começaram fazendo tudo que aparecia para fazer. Não tinha qual era o meu chamado, qual é o meu ministério. Não, o que tiver para fazer eu faço. E Isaías 6:8, né, que Deus está chamando Isaías, ele não pergunta quem vai, que é talentoso, que tem vários dons, que tem várias... Ele fala quem está disposto. José, eis-me aqui. Então é interessante para nossa geração aprender com vocês e com todo mundo que já serviu em tudo, que às vezes não tem algo certo para começar. Deus vai falando algo mais específico no meio do caminho. Mas você começa. Cara, você perguntando isso, eu olhando tudo que tem de equipamento nessa sala, eu estava lembrando que o primeiro programa que a gente fez, um programa evangelístico nessa igreja onde a gente era, não tinha nada de recurso lá. E aí, meu pai e minha mãe investiram lá nos microfones, numa mesa de som, mas uma outra família deu um dinheiro, teve umas caixas, e aí eu e o Álvaro, né, um amigo que alguns de vocês conhecem, né, a gente fez os pedestais de PVC, pintado de preto, assim, preso numa base de madeira, super ecológico, só tinha os cachimbos que eles viam na caixinha, né? O resto era tudo feito, tinha até umas travessinhas assim para ajustar o tamanho, tinha os furinhos, né? Então aquele evangelismo que a gente fez foi assim, super assim, quer dizer, criatividade do nada, fazer. E uma galera entregou a vida a Cristo naquela noite, foi muito marcante. Então você vê assim, fazer de tudo um pouco, né? A gente fez muito, no quintal da época da igreja, a gente fez umas traves de futebol com cano mesmo de construção. Cara, muitas coisas assim de iniciativas. Hoje é mais difícil, a vida mudou muito, a vida era muito diferente naquele tempo. É coisa marcante fazer o quê? Fazer trabalhos artesanais e que tais, né? Descolado, né? Era um pouco mais descolado.